Qual é a vantagem em desistir daquela sua meta? O que você chama de dor hoje vai se tornar vitória amanhã. Há uma linha muito tênue entre dor e prazer. Para mim, dor é quando eu me distancio dos meus sonhos. Prazer é quando eu vou de encontro a eles, mesmo que para isso eu fique dolorido. Entendeu? O segredo está na sua mente, no foco, no direcionamento. Se for para desistir, desista de ser fraco. Não reclamo. Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é William. Eu atuo no mercado financeiro desde 2018. Tá? Venho de B3, como a grande maioria já sabe. E resolvi me aventurar em criptomoedas e acabei me apaixonando pelo mercado. Percebi que ele é um mercado lucrativo. Tá? Perdi uma boa grana no começo, como todo mundo. Ou como a grande maioria, né? E aí depois eu acabei estudando, né? Depois de perceber que eu não conseguiria achar nenhuma mágica, nenhum setup milagroso ou nada do tipo, acabei estudando algumas vertentes e hoje consigo viver do mercado. Tá? Eu digo para todo mundo que eu conheço que eu vivo o mercado. Eu sou apaixonado por esse mercado, tá? E no decorrer de todos esses anos, eu senti muita falta de um setup, indicador, alguma coisa que me ajudasse de fato, tá? Algo que eu pudesse confiar 100%, algo que eu possa olhar e falar, tá certo, confio em você, vou embora. Tá? Testei muita coisa, comprei muita coisa, fui cliente de muita gente, de grandes do mercado e tudo mais. E aí acabei, durante os meus estudos, descobrindo um modo de operar, um operacional particular, um operacional próprio. E aí acabei me aventurando a programar. Não sou programador, fiz alguns cursos básicos, principalmente de Python, né, para o TradingView. E acabei montando aí durante esses anos um setup, uma base de indicadores, tá, que para me ajudar nessa jornada. O que eu falo para vocês? Não existe milagre, tá? É um operacional próprio, como eu mencionei anteriormente, só que 100% de confiança. Quem é nosso usuário, quem é nosso cliente, já sabe disso, sabe como eu trabalho, sabe como eu gerencio todas as minhas operações, baseadas no setup. Eu opero 100% o setup. Tá bom? Antes de mais nada, vamos explicar algumas coisas. Aqui na minha tela vocês podem ver, né, nós temos aqui alguns indicadores. Eu só separei um pouco para ficar mais simples para vocês, para a explicação, tá? Mas isso daqui é um indicador só, tá bom? Quando você se torna nosso cliente, você recebe um convite via TradingView, onde você vai ter acesso a 2 indicadores, um indicador na parte de cima e este indicador na parte de baixo. Tá? Então tudo isso daqui faz parte de um único indicador e até um pouco mais. Tá? Nosso setup ele é chamado de Big Whale Premium. Por que Premium? Porque aqui nós temos todas as funções principais do meu operacional, tá? Do operacional da família Big Whale. E o que isso traz para vocês? Segurança, principalmente. Tá? Então vamos lá. Só para vocês entenderem um pouco, a parte de cima do nosso indicador, ela é composta hoje de 17 indicadores que trabalham em conjunto. William, o que é isso? Eu vou liberar 17 indicadores, mas o meu TradingView é grátis. Como funciona? Esses 17 indicadores eles trabalham dentro de um único código, tá? Então para você vai ser um único indicador na parte de cima. O TradingView vai ler um único indicador, mas dentro deste código fonte são 17 indicadores, tá? Onde eu montei o meu operacional para que vocês possam ter esta visão aqui, tá? Esses indicadores, visivelmente para vocês vão ter acesso a configurar 5 versões dele, tá? Que é os pontos de liquidez, o Smart Money, gatilhos de compra e venda, Order Blocks e o Flow de volume, tá? Flow de volume e Order Block e liquidez, eles trabalham via API.
Então eu tenho já a API cadastrada neles, dentro da BitGet, Bybit, Max e Binance. Tá? Então se você for usuário dessas corretoras, você tem essa atualização do setup, dos indicadores em tempo real. O que isso vai mostrar para a gente? Que isso é tão importante? As zonas que mostra no nosso setup são as zonas que espelham o book de ofertas de cada corretora. Tá? Então, por exemplo, vamos lá, vamos falar primeiro dos pontos de liquidez. Tá? Os pontos de liquidez, como vocês sabem, são movimentos, né, são possíveis movimentos que o preço vai buscar, porque ele precisa de liquidez para se movimentar. Né? Se o preço precisa subir, ele precisa liquidar a parte vendedora, precisa estopar essa parte para que ele suba e assim vice-versa. Então o nosso setup ele traz para nós, ele mostra os pontos de liquidez, que são esses traços, tá? Todas as moedas, qualquer tempo, qualquer frame que você passar, você vai ter essas linhas traçadas no seu indicador, na sua tela, que mostram onde estão posicionadas as ordens. Tá? Mais importante que isso, nós temos aqui os pontos de stop. Tá? O que é isso? Por que isso é tão importante para nós? Por exemplo, quem realizou essa venda aqui, colocou o seu stop nessa região. Na região de 0,19. Fez a venda, fez o movimento corretivo, tá? E nesta zona aqui encontrou uma barreira compradora. Não havia interesse na venda, né? Então houve uma barreira compradora. Ou seja, os touros entraram comprado aqui, tá? Buscando o quê? Buscando essas ordens de stop. Buscando essas ordens aqui, que estavam agendadas no book em stop. Tá? Isso daqui é quando você entra na corretora e você abre a tua operação, você vai lá na corretora e posiciona a tua ordem. Né? Os teus alvos e o teu stop. O quanto você aceita perder. Então isso daqui é o stop da galera. Então se os touros compraram aqui, qual que é o movimento? Buscar essa linha de stop para que o preço comece a subir. Fez o movimento, capturou, o preço começou a subir. Neste momento, os ursos tentaram devolver o preço, veio novamente aqui embaixo na mesma zona, não conseguiu passar, os touros se reposicionaram, levaram o preço para cima, estoparam novamente os vendedores. A mesma coisa e a mesma coisa. Neste ponto, nós não tivemos o rompimento. Os touros não conseguiram elevar o preço acima dessa zona. Então, o que aconteceu aqui? Houve uma distribuição. Os touros realizaram lucro ou simplesmente saíram das suas posições e deixaram que os vendedores fizessem essa posição de venda para vir buscar, provavelmente, essas zonas de stop compradores aqui embaixo. Note que assim que eles fizeram um movimento, agendaram as suas ordens de stop aqui. Novamente o preço desceu, dessa vez um pouco mais forte, mas ainda foi insuficiente para liquidar essa maior zona. Conseguiu fazer a liquidação dessa zona, que provavelmente era o varejo se posicionando, imaginando onde seria o fundo da operação. E não foi bem assim. Então o varejo se posicionou, né, tentaram comprar, não conseguiram, foram estopados, e nesta região os touros elevaram os preços novamente. E neste momento, nessa moedinha, Polix, os touros estão elevando o preço novamente, em tempo real para vocês. Tá? Então essas zonas de stop são muito importantes. Né? São os pontos de liquidez, aonde o movimento vai normalmente buscar. Pepe, que deu um estouro gigantesco nas últimas semanas, começou a sua compra aqui, tentaram defender, vendedores não conseguiram, a cada defesa um movimento de liquidação, fazendo com que o preço subisse novamente. Nessa altura, neste ponto do preço, os touros começaram a realizar o lucro e aí de fato o preço começou a descer
ainda em um movimento corretivo, tá? Ainda é corretivo. Então, só para vocês entenderem, esses são os pontos de liquidez do mercado, tá? Então, se nós reduzirmos o frame, vamos colocar aqui 15 minutos. Olha só, nós temos mais posições, mais ordens de stops sendo acionadas, porque o frame é menor, as grades de movimento são maiores, né? Tem mais operações. Tá? Então, esses são os pontos de liquidez do nosso setup. Depois disso, nós temos o Smart Money, o SMC, que caiu na moda recentemente. A gente já opera ele há um tempinho, mas a galera começou a falar dele recentemente. O que o nosso indicador, o que o nosso estudo de SMC faz um pouco diferente dos demais? Primeiro que nós temos o choque e o boss, que são os rompimentos, as quebras de estrutura, e a continuação da estrutura de uma forma mais limpa para vocês. Tá? Dentro dessa parte do indicador, vocês podem escolher nesta região aqui como que vocês querem analisar. Por exemplo, eu opero em 15 minutos, porém eu quero saber qual que é a estrutura de rompimento do 4 horas. Então eu simplesmente vou colocar aqui 4 horas e o indicador vai me mostrar, sem eu precisar alterar o frame, para analisar essa quebra de estrutura em 4 horas, aonde que estão as quebras de estrutura. O choque, quebra de estrutura, movimento de reversão, o boss, que são continuações de estrutura, continuações de tendência. Tá? Se você não quiser, se você quiser analisar o frame que você está, basta clicar e aí a cada frame que você passar, o indicador vai mostrar para vocês. O que eu indico sempre para a galera é analisar um fluxo maior, né, um rompimento maior, para poder pegar uma boa operação e busca o gatilho nos frames menores. Tá? Por exemplo, tivemos uma quebra de estrutura aqui. Mais para cima, aqui, ó, tivemos uma quebra de estrutura aqui, a continuação de mercado e a continuação de mercado. Ou seja, em 5 minutos eu consigo analisar as quebras de estrutura e as continuações do movimento do 4 horas em 15 minutos, achando o meu gatilho. Poderia ter entrado nesse reteste, poderia ter entrado nesse reteste, poderia ter entrado nesse reteste. Tá? Então, o nosso indicador ele faz isso para você, para que de uma forma mais tranquila e limpa você consiga se organizar. Tá? Isso em qualquer frame. Depois nós temos o que? Uma coisa que a galera nos pede muito, que é bem importante, são os nossos gatilhos de compra e venda. Tá? Os nossos gatilhos de compra e venda, eles têm uma análise diferente da que vocês podem ver por aí. Normalmente, os gatilhos de compra e venda do mercado, principalmente dos mercados grátis, dos indicadores grátis que vocês veem no TradingView, eles dão muitos sinais, consequentemente gigantescos e infinitos. Você não sabe se posicionar, nem aonde você vai fazer a tua operação. O nosso ele tem uns padrões diferentes. Tá? Nós temos padrões de confirmação, lembra que são 17 indicadores. Então, alguns indicadores de volume, quebra de estrutura, fluxo de ordens, servem para dar o nosso gatilho vendedor ou o nosso gatilho comprador. Então, se você notar, nós tivemos um gatilho vendedor aqui, tivemos um pullback e depois uma correção gigantesca. Né? Fomos 7% negativo para 25% positivos. Né? O operacional disso eu vou mostrar para vocês quando vocês se tornarem aí nosso usuário. Tá? Mas para vocês entenderem, olha só, Jump neste momento possivelmente dando uma venda. LDO. Olha que venda linda que aconteceu na LDO.
sem pullback corretivo, 30% de queda. Tá? AGIX foram 16% de queda após o gatilho. Olha só. DOT, 18% de queda. Tá? Então o nosso gatilho é completamente diferente do gatilho de buy sell que vocês vão ver por aí. Nós temos uma estrutura, nós temos análise e o nosso operacional onde faz startar os nossos gatilhos. E o que é bacana, todos esses gatilhos a galera recebe no nosso Telegram, tá? Nós temos ali o nosso grupo do Telegram, para quem é assinante, e nós monitoramos todas as moedas da Binance e da BitGet em 15 minutos, 1 hora, 4 horas e diário. Então, cada gatilho desse, cada entrada dessa que se forma nesses frames, nós recebemos uma notificação lá no Telegram indicando a venda, né, uma possível venda, uma possível zona de stop e possíveis alvos desta operação. Não são sinais, são alertas disparados pelo nosso setup que necessitam que você avalie dentro do seu gerenciamento, você estipule se é uma boa operação ou não. Tá? Próximo passo, nós temos as Orders Blocks. Isso é bem interessante. Para quem opera e estuda SMC principalmente, não consegue viver sem isso. Nós trazemos as nossas Orders Blocks também baseadas em volume, em gatilhos, em continuidades e em quantidade. Tá? O que acontece com ela diferente dos gatilhos dos indicadores que vocês estão acostumados a ver? No setup de vocês ela vai estar colorida, azul, verde, vermelha, como padrão, como a galera está acostumada. Eu gosto mais neutro, mas aí a gente consegue alterar todas as cores. Isso é liberado para cada usuário alterar, tá? Então, por exemplo, no meu caso, as orders OB, as orders blocks compradoras estão cinzas e as vendedoras vermelhas. Amarelas, elas foram mitigadas, tá? Elas já foram consumidas. E o que isso vai trazer para a gente de informação? Vou pegar um movimento mais comprido. Aqui, ó. Vamos pegar aqui. Olha só. Nós não tínhamos uma OB nesta zona embaixo. Nós estamos vindo vendidos aqui. Houve uma tentativa de defesa compradora. Formou-se um OB que ele foi mitigado 50% e depois mitigado 100% liquidado. Com o gráfico em andamento, essas OBs elas vão se formando em tempo real para vocês. Olha só. Neste ponto, formamos uma OB compradora. Então aqui é uma possível zona de defesa compradora e uma tentativa de elevar o preço até a próxima zona. Um OB vendedor, uma tentativa de defesa vendedora, foi mitigada, trocou de cor. Entenderam a linha de raciocínio? Toda OB mitigada, consumida, liquidada, ela troca de cor para ficar marcada para o usuário onde foi o ponto de interesse, onde foi o range de briga. Olha só. Tá? O que isso mostra pra gente? O que isso nos torna... O que isso torna importante na nossa operacional? Nós temos uma ideia de que se houve uma defesa, um possível fundo, um ponto de liquidez não liquidado, não mitigado, em que essa defesa foi executada, então provavelmente ela vai buscar os próximos pontos de liquidez, as próximas OBs, fazendo que o preço se movimente ao lado contrário. Tá? Então isso também em qualquer moeda e em qualquer frame. Quanto menor o frame, maior o número de negociações, mais informações que vão aparecer na tela de vocês.
mitigada. Tentando buscar a próxima, não conseguiu. Mitigada, mitigada. Quase liquidou a de baixo. Quase mitigada. Tá? Então é bem certeira a informação que mostra para vocês. São possíveis alvos do teu operacional. Tá? Visivelmente para vocês nós temos o flow. Tá? Neste caso o flow é representado por uma linha, não é uma média. Tá? Isso daqui é uma indicação, é o nível de volume de ordens. Tá? Diferente de uma média, ele vai apontar, ele vai escorar o preço para onde as ordens do book da corretora que você está analisando está apontando. Então, por exemplo, se nós estivéssemos aqui nesta venda, neste momento o livro da corretora se tornou positivo, os touros começaram a tomar posição. Então esse volume, essa linha de volume começa a subir, escorando o preço, informando para os indicadores, para os analistas, para os operadores, de que é possivelmente uma compra em andamento. Tá? Então o preço está acima da linha de volume, da linha de flow, nos mostra que as ordens de compra estão superiores no livro de ofertas da corretora comparadas às ordens vendedoras. E aí o preço tende a subir. Notem que o preço, mesmo se movimentando para baixo, o flow, a linha de volume, ela continua subindo. Diferente de uma média móvel que vai te dando a informação provável de onde o preço vai vir. O que isso aqui é importante, o que isso nos mostra? Que as ordens de compra estão aumentando no livro de ofertas da corretora. Olha só. Fazendo com que o preço suba. Tentamos aqui fazer uma lateralização. E neste ponto, se vocês começarem a notar, o flow, o volume comprador, começa a perder força, tanto que o preço já passa por ele, indicando que as ordens vendedoras já estão se tornando mais fortes. Tá? Então isso é muito importante. Isso aqui principalmente nos frames menores. É uma informação mega importante para o nosso operacional. Olha só. Tá? Pode ver que ela está indicando que as ordens vendedoras estão mais fortes no livro de ofertas da corretora do que as ordens compradoras. Então o preço começa a descer e nesse momento já desceu 20%. Certo? Os demais indicadores que não é visível para vocês, eu não vou explicar, tá? Mas são mega importantes porque eles dão toda essa informação, essas confirmações desses gatilhos para o nosso indicador. Então, com o indicador habilitado, esta é a visão do operador. Essa é a tua visão quando você se torna o nosso usuário. Olha só. Tá? Essa é a tua visão. Ou seja, neste momento, a moeda AR estava subindo, não conseguiu fazer o rompimento,
houve uma defesa muito forte vendedora no topo, né? Forma-se um OB, há uma defesa compradora que foi liquidada e a partir desse ponto o preço volta a descer novamente num movimento corretivo que pode se tornar um movimento operacional. Deste ponto para cá, aproximadamente 37% de queda de distribuição, realização de lucro, de correção, da forma que vocês preferirem chamar. Tá? Então, isto é mega importante para nós. Agora, mais importante do que isso é o nosso indicador de baixo, denominado fluxo. Isso eu trouxe do Profit, de uma ideia do Profit. A gente não consegue apresentar todas as mesmas informações do que a Nelogica apresenta, porque o TradeView não permite, é uma plataforma online, né, e a Nelogica é um software. Então, a ideia é a mesma, é mostrar ao operador, mostrar a quem está operando, como que está o livro de ofertas da corretora. Né? Então, depois de muitos filtros, depois de muitos anos de pesquisa e testes, eu consegui chegar a este ponto muito importante. Tá? Então, o que acontece? Esse indicador de baixo ele também funciona via API e ele nos mostra em tempo real como está se comportando o livro de ofertas da corretora. Então, por exemplo, vamos lá. Neste momento aqui, nós tivemos uma compra. No dia 17, nós tivemos uma compra. Ou seja, esta correção que estava em andamento, pelo livro da corretora, pelo book de ofertas, ela foi absorvida nesta região, fazendo aqui com que o preço suba 16%. E depois volte de novo a entrar numa correção, aqui ele está meio lateralizado, mas só para vocês entenderem. E neste ponto, o livro de ofertas novamente fica vendedor. Tá? Então aqui nós temos os nossos gatilhos e confirmações de compra e venda. Temos a informação de possíveis reversões, que são defesas de pivô. Né? Então houve uma tentativa de pivô aqui comprador, foi recusado, voltou a descer. Tá? Atrás nós temos essas cores vermelhas e verdes, que também mostram para nós como está a posição de ordens no livro. Então, por exemplo, neste momento, o livro estava vendedor. E neste momento, o livro estava comprador. Tá? Essas letras M significam para você manter a operação. Vamos pegar um movimento um pouco mais longo para vocês entenderem de uma forma melhor. Olha só, tivemos essa compra e tivemos o gatilho de manter. Por quê? Nós estamos em 4 horas. Nos frames menores, possivelmente aqui foi um pivô, então o preço fez o movimento de pivô, não perdeu o seu último fundo, continuando a subida. Então o setup nos mostra que nós podemos manter essa operação porque o volume vendedor é insuficiente para absorver as ordens compradoras. Então nós não precisamos sair da operação. Tanto que depois disso o preço continua a subir, 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 até aqui em cima, onde nesta região tivemos um gatilho vendedor. Né? Aqui existe um gerenciamento que nós passamos para os usuários poderem surfar todo este movimento. Né? E o indicador, os nossos setups, ele mostra também para cada operador o que fazer, e isso é explicado para cada um deles. Tá? Aqui nós temos um painelzinho que mostra que existe uma força compradora em tempo real e a zona está acima de 50. O que isso significa? Para quem usa o RSI e está acostumado, significa que o preço está acima da zona de 50 do RSI. Olha só.
uma força vendedora e neste momento o preço está abaixo da zona do RSI. Tá? Então, para você que está chegando agora, não tem um operacional montado, está começando a estudar, tem muitas dúvidas, né? O que o nosso setup ele pode ajudar você? Principalmente se você não sabe, não tem um gerenciamento, uma direção, ele vai te mostrar como operar, né? Ele vai te mostrar os gatilhos de operação para que você possa fazer. Por exemplo, tivemos um gatilho de compra aqui, tivemos uma confirmação dessa compra. Se nós tivéssemos feito a compra aqui em cima, ficaríamos negativo, mas depois sairíamos positivo. Tá? Tivemos uma venda aqui, uma confirmação desta venda anterior, aqui em cima. Tá? Como esse gatilho é mais importante, neste gatilho de venda, provavelmente a nossa comunidade já deve ter entrado assim que o preço passou abaixo do flow, né? E aí, neste momento, executaram a venda confirmada. Se você é conservador, você só executou a venda aqui, 17%, sem alavancagem. Tá? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada no Bitcoin? Olha que interessante. Nós tivemos uma indicação de venda aqui, a confirmação desta venda aqui, o não rompimento e a não liquidação, né? Os touros não conseguiram nesse movimento liquidar os ursos. Então aqui nós já tivemos uma confirmação de venda, a segunda confirmação, o não rompimento, a terceira confirmação, o preço abaixo do flow, e uma quarta confirmação no nosso gatilho de venda. Então, se você não vendeu nessas regiões, aqui seria o preço executável de venda, que até esse ponto 4%, quase 5%, fez um pivô, continuou caindo para quase 8%. Tá? Venda, neste momento uma compra não executada, porque é uma compra no topo. Aqui o book, os vendedores fizeram a trap, ou realizaram o lucro, ou desarmaram as suas ordens, para que o varejo tentasse fazer esse rompimento. Entraram comprado aqui, provavelmente, fazendo com que os vendedores fizessem a tomada de stop dos compradores e continuassem a descer o preço. Tá? Então, em poucas palavras, um resumo bem rápido, no total nós temos 17 indicadores na parte de cima, 11 indicadores na parte de baixo, liberado para vocês apenas como 2 indicadores, o TradeView só vai ler 2 indicadores, então você não precisa nem ter a necessidade de pagar o TradeView, nós já pensamos nisso, tá? E você vai ter um operacional cravado, perfeito, seguro. Olha só. Vamos achar o gatilho de venda da LDO em 15 minutos. Olha só. Gatilho de venda, 30%. Tá? Não se preocupe quando você virar o nosso cliente, quando você assinar o nosso setup, ele é assinado por mês, trimestral ou anual. Você vai escolher o plano que você quer. Fora esse vídeo, normalmente eu mesmo faço uma call com todos os assinantes. Nós liberamos o setup 48 horas depois da liberação, depois que você já deu uma olhada, já assistiu o vídeo, já tem alguma ideia de como operar. Eu faço uma call em ligação com cada assinante de 30 minutos, 1 hora, para tirar as principais dúvidas dele, explicar mais a fundo o nosso operacional, né, para que vocês consigam entender e aí seguir operando e tentando
realizar o sonho de vocês, que é viver desse mercado assim como a gente vive. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. É um vídeo simples, é um vídeo um pouco mais curto, mas que vai mostrar para vocês o nosso setup, como ele é, né? Aqui a gente não tenta enganar ninguém, a gente não tenta vender uma ilusão, nós não somos vendedores de sonhos, tá? Nós operamos 100% o nosso operacional e nós operamos 100% o nosso setup. Isso fica bem claro dentro do nosso grupo VIP. Nós mandamos as nossas operações, nós temos um acompanhamento, nós fazemos os insights, analisamos algumas moedas e enviamos dentro do grupo, para que também vocês possam seguir dentro de algumas operações que a gente também está fazendo. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E estamos à disposição, né? Vai ficar na descrição desse vídeo o nosso grupo free. Lá tem os nossos administradores, nosso suporte, que estão aptos, esperando para tirar a dúvida de vocês lá. Beleza? Então, até o próximo vídeo, até mais, boas operações. Sejam bem-vindos à família Whaley. Abraço!